Eu passei pela minha casa, mas não tinha ninguém lá. Isso é estranho. Onde está todo mundo? É meu aniversário. Não reconheci nada ao meu redor. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos e o único som era o tic-tac sinistro do relógio. Como se ninguém tivesse morado ali por muito tempo. Onde foi parar todo mundo? Eu passei por todos os quartos no primeiro andar, mas meus pais não estavam em nenhum lugar. Liguei para eles sem parar, mas ouvi repetidamente: o número não está disponível. Mãe, pai, onde vocês estão? Tentando não me apavorar, eu subi as escadas para o meu quarto. Mas quando eu entrei, eu simplesmente não o reconheci. Aonde estão minhas coisas? Havia apenas uma mochila encostada e pôsteres estranhos pendurados na parede. Então eu notei nossa foto de família na mesa de cabeceira. Mas quando me aproximei, fiquei horrorizada. Havia uma menina completamente diferente ao lado dos meus pais e da minha irmã. Onde eu estou? Lágrimas encheram meus olhos. Era como se eu tivesse sido apagada de suas vidas. E isso foi bem no meu aniversário. No dia anterior, eu convidei meu namorado Hug para um desafio. Eu simplesmente adorava eles. Eu estava constantemente em busca de adrenalina. Uma vez eu pulei dentro de uma cova com cobras. Isso foi uma viagem. Mas eu já tinha ido a todos os desafios na cidade. Dessa vez eu não esperava nada especial. Mas esta era a oportunidade de fazer as pazes com Hug. Nos tornamos muito distantes ultimamente. Nós até nos falamos menos. Às vezes eu pensava que ele iria me largar. Mas essa noite era para nos lembrarmos de como poderíamos ser bons e divertidos juntos. O desafio aconteceu em um porão aleatório e nós fomos para lá. A direção nos desejou um desafio aterrorizante e nós descemos as escadas. Eu esperava que fosse um pouco assustador, mas foi um fracasso total. Os acessórios eram patéticos. Algumas entranhas de salsicha, facas de plástico pintadas. E na saída, colocaram um fantasma inflável. Isso é sério? Como uma matinê infantil. Eu ri e virei para o Hug, mas ele não estava lá. Você tá de brincadeira? Ele estava bem aqui há 1 minuto atrás. De repente, eu percebi uma pulseira rasgada no chão. Eu dei isso para o Hug de aniversário. Parecia que nosso relacionamento estava completamente destruído. Hug simplesmente correu de mim. Fiquei muito magoada porque eu amava o Hug. Por que ele fez isso comigo? Com o coração completamente quebrado, eu fui para fora e me arrastei para casa. Enquanto eu estava no desafio, meus pais estavam ocupados se preparando para a festa. Eu esperava balões e presentes, mas estava quieto dentro de casa, exceto pelo tic-tac solitário do relógio. Talvez isso fosse uma surpresa, mas eu andei por toda a casa e não encontrei ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã mais velha, Joanne. Onde eles poderiam ter ido? Eu tentei ligar para eles, mas toda hora ouvia: o número não está disponível. A casa em si parecia estranha. Os móveis cobertos com lençóis brancos, como se ninguém tivesse morado ali por um longo tempo. Eu subi as escadas para o meu quarto, mas travei no meio do caminho. Tudo aqui estava diferente. Havia algumas coisas estranhas, uma mochila, posters. De quem eram? Eu revirei o quarto todo completamente perdida. E então eu percebi a foto. Toda a minha família estava abraçando uma menina. Mas isso é impossível! Deveria ser eu! Horrorizada, eu cambaleei para trás e derrubei a foto no chão. O vidro se estilhaçou com um estrondo. Era como um pesadelo terrível. Não havia nenhum sinal de que eu tivesse morado nessa casa. Ao invés da minha cadeira favorita, livros, prêmios, encontrei fotos daquela menina e coisas estranhas em todo lugar. Eu perdi minha memória? Minha família ainda não retornava as ligações. Caramba! E se alguma coisa tivesse acontecido com eles? Então eu lembrei que o tio da minha amiga Cris era um policial. Talvez ele pudesse me ajudar. Eu liguei para a Cris e depois de um longo tempo ela atendeu. Ufa! Oi, Cris, é a Sarah. Eu dei para ela uma rápida descrição da situação e a Cris disse que ela sabia alguma coisa. O fato era que a minha família... E ela ficou em silêncio. De novo não. Cris, você está aí? Eu gritei, mas era inútil. A ligação tinha caído. Minha respiração ficou presa na garganta. Então a Cris sabia para onde todos tinham ido. Imediatamente eu corri para a casa dela. Eu soquei a porta com meus punhos cerrados, mas ninguém me respondeu. Como um resultado, uma vizinha saiu da casa do outro lado da rua. Você não deveria estar batendo. Não há ninguém aí há 1 ano, ela resmungou.
Para onde a Cris foi? A vizinha replicou que ela se mudou depois da morte da amiga dela. E a senhora bateu a porta. Eu não entendi nada. Cris não tem amigos, apenas eu. Mas eu não estava morta. Cris, abre agora. Isso não é engraçado. Eu gritei, batendo na porta com ainda mais força. Então minha irmã mais velha ligou. Obrigada, Deus. Mas Joanna era tão distante. Olá, tem uma ligação perdida sua. Você ligou? Oi, Joanne. Sou eu, Sarah. Mas minha irmã começou a gritar que eu era uma mentirosa. A irmã dela tinha morrido há 1 ano. Joanne, eu estou aqui. Eu estou viva. Mas ela não estava ouvindo. Joanne me acusou de estar envolvida na morte de Sarah, sua irmã. Numa voz enlouquecida de raiva, ela ameaçou que eu responderia por tudo. Eu desliguei freneticamente. Joanne continuou ligando, mas eu estava com tanto medo que eu não peguei no telefone. E de repente eu senti que tinha alguém me observando. Eu me virei, mas não tinha ninguém em volta. Eu estava tremendo como se estivesse em um filme de terror. Isso não era o tipo de 20º aniversário que eu tinha sonhado. Sem saber para onde ir, voltei para casa. Era tarde da noite quando eu cheguei na minha casa, a qual parecia ainda mais estranha no escuro. Eu estava com medo de entrar, mas então eu percebi uma luz no meu quarto. Alguém estava de volta. Radiante, eu já estava correndo para a varanda quando a porta se abriu. Era a Joanne. Ela sorriu malignamente, dizendo que era bom que eu mesma tivesse ido até ela. Você vai me pagar pela morte da Sarah. Joanne de repente gritou e se jogou em mim. Eu corri em pânico. Que tipo de porcaria está acontecendo? Joanne, caia na real, eu sou sua irmã. Mas Joanne me levava para dentro de becos estreitos e gritava que eu não fugiria dela. Oh, meu Deus! Eu tentei pedir ajuda, mas não havia uma viva alma na rua. E então eu vi uma placa de que havia um café 24 horas nas proximidades. Com minhas últimas forças, corri para lá. Eu corri para a entrada e puxei a maçaneta, mas não se mexia. E então eu vi uma placa na porta que dizia: mudamos. Estava tudo acabado. Eu olhei para trás e já podia ver a silhueta sinistra da Joanne pela luz da lanterna. Droga, já era! Mas então eu percebi o mesmo desafio onde eu estava com Huggy. A porta do porão estava entreaberta. Esta era a minha chance. Corri rapidamente para dentro e fiz uma barricada na porta. Mas Joanne estava batendo loucamente. Rezei para que a porta aguentasse. A porta se dobrou mais e mais com os ataques. Parecia que as dobradiças estavam prestes a explodir. Poucos minutos depois, Joanne estava quieta. Onde ela tinha ido? Mas assim que eu deixei escapar um suspiro de alívio, ouvi um barulho ensurdecedor. Joanne quebrou a porta com o pé. Lascas voaram em mim e o rosto louco de Joanne apareceu no buraco com um sorriso distorcido. Aterrorizada, eu corri pelos corredores escuros do porão. Eu vi que Joanne já estava dentro, me seguindo de perto. Em desespero, eu olhei em volta e gritei por ajuda, mas ninguém respondeu. De repente, eu bati em uma parede. O que eu faço agora? Joanne já estava perto e eu não tinha para onde correr. Então eu vi o armário. Essa era a minha última esperança. Eu subi e sentei lá, tentando não respirar. Mas eu já tinha ouvido Joanne entrar na sala. Apareça! Eu sei que você está aqui, ela ordenou. Então eu ouvi passos lentos se aproximando. Eu não podia me mexer de medo. De repente, a porta do armário se abriu. Por favor, não! Eu gritei histericamente. Naquele momento, eu fui cegada por um flash brilhante. Abrindo meus olhos com dificuldade, eu vi meus pais, todos os meus amigos, Chris e Hug. Feliz aniversário! Todos gritaram alegremente em unissono. Joanne piscou, revelando que Hug tinha persuadido ela há muito tempo para fazer um desafio único para mim. Então eu estava errada em suspeitar e Hug realmente me amava, já que ele planejou isso tudo. Ele persuadiu todo mundo. Eu amo tanto a adrenalina. Então era um trote. Eu quase morri de medo. Eu queria gritar o que deveria fazer com eles por essas pegadinhas. Mas de repente minha visão ficou escura e o porão começou a girar na minha frente. Comecei a engasgar e perdi a consciência. Eu mal abri os olhos. Onde eu estou? O que está acontecendo? Então o médico veio até mim e disse que eu estava no hospital. Eu fui trazida até aqui por uma ambulância. Eu me sentia muito fraca. Eu estava com uma doença terminal, mas o doutor me assegurou que foi um desmaio. E agora tudo estava bem. Eu estava apenas muito assustada. É melhor você fazer ponto cruz e não ir a desafios, ele brincou. O médico disse que eu tinha um coração fraco. Felizmente eu não tive um ataque cardíaco.
Me senti muito triste por ter chegado a esse ponto. Em uma tentativa de instigar meus nervos, eu esqueci completamente da vida real. É isso, chega de desafios. Nesse momento, amigos e familiares ansiosos invadiram meu quarto. Eles tinham um presente nas mãos e Huggy comprou pra mim um buquê com minhas flores favoritas. Obrigada, disse cansadamente. Esse é o 20º aniversário que eu nunca esquecerei. Olá, eu sou a Lisa e eu tenho 16 anos. Você tem fobias? Tipo, você tem medo de alguma coisa? Algumas pessoas têm medo do escuro, outras têm medo de palhaço. Do que eu tenho medo? Eu tenho medo de tudo, mas as aranhas são meu ponto fraco. Elas são criaturas grosseiras, nojentas e perigosas que por alguma razão invadiram nosso pobre planeta. Eu quase nem consigo pensar nelas agora, mas há um ano atrás eu quase enlouqueci de tanto medo. Sabe por quê? Eu vou te contar. Nós nos mudamos do Texas para Virgínia e eu odiei. Primeiro, porque fazia muito frio. E o inverno começava em novembro, acredita? Mas isso era apenas o primeiro problema. Nossa casa, como posso dizer... Você já esteve em uma casa mal assombrada naqueles parques de diversões? Bem, nossa casa era bem parecida. Não era um castelo de forma alguma, mas tinha a mesma atmosfera. Era antiga, grande e assustadora. Sério, não tinha nenhum quarto bem iluminado naquela casa. Em alguns quartos como o meu, o sol só aparecia no fim da tarde, quando já estava se pondo. E no resto do tempo era escuridão total. E o chão? O chão fazia barulho o tempo todo. Mas a parte mais desagradável era que havia insetos por todos os lados. Sério, no começo tivemos que chamar o controle de pragas várias vezes. O chão da sala estava cheio de baratas mortas. E também tinham percevejos na cama. À noite ficávamos surdos com os zumbidos de tantos insetos. E é claro que tinha muitas aranhas. Eu diria que elas tinham tamanho de monstros. As tarântulas tropicais devem ser muito maiores, mas eu não tenho certeza e também nem quero saber. Mas essas aranhas eram enormes. Eu fico completamente assustada com as pequenas, mas essas eram do tamanho da minha mão. Eu sei que você deve estar pensando que é besteira ter medo de insetos, mas e daí? Tem gente que tem medo até de água. Será que tem algo de errado em ter essa fobia? Não mesmo. Um dia, eu vi uma aranha andando nas minhas roupas dentro do banheiro. Eu fiquei histérica, completamente perdida. Eu me recusei a vestir aquela roupa de novo. Eu não queria nem voltar para aquele banheiro. Parecia que aquele bicho era do tamanho da palma da minha mão, se não fosse maior. Todo mundo tentou me acalmar muito, mas eu simplesmente não conseguia. Eu morria de medo de não conseguir dormir à noite. Fiquei pensando que essas malditas aranhas podiam estar em toda parte, não apenas em suas teias nos cantos das paredes, mas também andando por toda parte, nas mesas, no chão, subindo pela minha cama. Tudo isso me lembrou de um filme de apocalipse zumbi, em que o objetivo era me torturar até a morte. Eu finalmente caí no sono, mas foi muito desconfortável. Eu ficava tendo pesadelos com aquelas aranhas, e havia mais e mais delas. Sempre aparecia mais. Que droga, eu não conseguia me livrar delas. E do nada, através do meu sonho, eu senti o toque das pernas das aranhas. Elas fizeram cócega no meu pescoço e começaram a andar pelo meu rosto. Eu lutava e tentava tirá-las de mim, mas eu não conseguia me livrar daquela sensação. Então eu percebi que era um sonho, e eu abri os olhos. Não foi fácil. Por 3 segundos eu fiquei deitada sem respirar. Fiquei apenas olhando pro teto, tentando entender aonde eu estava. Então, eu saí da cama gritando que nem uma louca e comecei a pular por toda a casa, esfregando meu pescoço e minhas orelhas para tentar me livrar daquela criatura terrível. Meus pais acordaram quando ouviram os meus gritos e tentaram entender o que estava acontecendo. Tem uma aranha andando dentro de mim. Essa fera peluda, eu já não sei mais o que fazer. Ela vai botar ovos dentro de mim, não é? Não vai? Eles tentaram me acalmar, dizendo: querida, aranhas não andam no corpo das pessoas para botar ovos. Elas não são vermes. Mas eu não sei o que elas estão tentando fazer. Ai, meu Deus, onde foi que eu li isso? Foi na internet? Dane-se, eu preciso tirar isso de mim agora. A mamãe concordou em dar uma olhada no meu ouvido, mas ela não prestou muita atenção. Então, quando ela disse que não estava vendo nada, é claro que eu não acreditei nela. Como ela ia conseguir ver alguma coisa com uma olhada tão rápida de apenas 3 segundos? Mãe, por favor, olhe mais de perto, se estiver bem lá no fundo. Ela logo ficou brava e me mandou voltar para a cama. Parar de ficar inventando essas coisas estranhas. Gritei com ela, dizendo que não ia conseguir dormir enquanto essa aranha estranha e esquisita estivesse dentro de mim. Meu pai resolveu salvar o dia.
Ele disse que aranhas não comem carne humana e que se elas não quisessem morrer de fome, elas sairiam do meu corpo mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde? Ah, claro. Ótimo trabalho com esse incentivo, pai. No dia seguinte, ninguém se incomodou em perguntar: como está se sentindo, Lisa? Ou como está a aranha horrenda e gigantesca que está te comendo por dentro? Nada. Como se nada tivesse acontecido à noite. Eu estava completamente destroçada. Eu já estava me sentindo péssima e terrível. E ainda mais, ninguém se importava comigo. Na manhã seguinte, eu já estava me sentindo um pouco melhor. Mas era como se tivesse pequenas patas se movendo dentro da minha garganta. Então, eu corri para o banheiro para ver se eu conseguia vomitar esse monstro enorme para fora de mim. Não importa o quanto eu tentasse, nada funcionou. O bicho não queria me deixar em paz. Eu senti ele se movendo para dentro dos meus pulmões. Eu passei dias pensando como tirar essa coisa de mim. O que eles comem? Açúcar? Mel? Pesquisei casos semelhantes no Google, mas não encontrei nenhuma informação. Tipo, nada mesmo. Eu não conseguia melhorar de jeito nenhum. Todos os dias eu reclamava que esse monstro estava me comendo por dentro. Todos os dias eu sentia que ele estava ficando cada vez mais confortável no meu corpo, como se fosse seu novo lar. Eu continuei implorando para meus pais para me levarem ao hospital. Eu queria fazer um raio-x, uma ressonância magnética ou algo do tipo, mas eles se recusavam. Não acreditavam que algo terrível estava acontecendo comigo. Por causa disso, eu comecei a desenvolver pensamentos realmente estranhos, como os banheiros escuros e vazios da nossa nova casa. Eu comecei a gostar deles. Na escola, quando um cara mal educado me pediu para sair do caminho, eu senti vontade de enfiar meus dentes no rosto dele. Isso nunca tinha me acontecido antes. Eu ouvia frases aleatórias na minha cabeça. Eram de livros ou de conversas, mas o problema é que eu nunca tinha lido isso ou conhecido essas pessoas. Então, eu não conseguia entender por que eu estava ouvindo aquilo. Eu sabia que o que estava acontecendo não era normal. É claro, eu não sou uma completa idiota também. Eu estava mesmo morrendo de medo, mas ninguém se esforçava para me ajudar e eu não conseguia me controlar. Eu não conseguia lidar com isso sozinha. No final, eu resolvi falar com meus pais de novo. Eu sabia que se ficasse calada, provavelmente eu ficaria louca e não seria capaz de resolver meus problemas. Além disso, eu esperava que dessa vez eles levassem meu problema a sério e me deixassem fazer um raio-x para eu conseguir tirar essa aranha de dentro de mim. Finalmente, eles levaram a sério, mas a reação foi um pouco diferente do que eu esperava. Sim, 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 eles disseram. Sim, sim, sim. Isso não é bom, precisamos ir ao médico mesmo. Fiquei tão aliviada que consegui falar com eles que eu entrei no carro sem suspeita nenhuma. Mas enquanto eu conversava com o médico, eu percebi que algo estranho estava acontecendo. Ele não pediu para fazer o raio-x, mas ficava fazendo umas perguntas sobre as vozes na minha cabeça e meu medo de aranhas. Então, eu li uma placa no hospital. Era a ala psiquiátrica. Eu fiquei tão brava. Eu briguei com eles, com o médico e até com a recepcionista. Eu gritava dizendo que eles tinham me traído e mentiram para mim, e que eu me recusava a viver com eles a partir daquele momento, e que eu nunca ficaria naquela clínica. Eles até tentaram me dar um sedativo, mas eu escapei porque meus pais não me seguraram com tanta força. Eu comecei a correr pela rua e uma voz na minha cabeça continuava repetindo: matar, matar, matar. Eu não cheguei muito longe porque os seguranças me pegaram e me levaram de volta. Eu chorava como um bebê. Eu senti que era isso, que minha vida tinha acabado. Senti que pequenas pernas de aranha estavam andando por todo o meu coração. E eu sabia que a clínica ajudaria a aranha a me comer até o fim. Do nada, o médico perguntou: você quer fazer um raio-x? Eu respondi: sim, é a única coisa que eu quero. Ele simplesmente respondeu: ok, vamos agendar para fazer amanhã. Como você se sentiria se de repente conseguisse algo que queria há tanto tempo? Eu simplesmente não conseguia acreditar. Meu problema ia ser resolvido com tanta facilidade. Eu estava tentando convencer meus pais há tanto tempo. E agora o médico vem me oferecendo assim? Dessa forma? Na verdade, eu fiz o exame no dia seguinte e ele mostrou que não havia nada dentro de mim. Mas espera, e as minhas sensações? As vozes dentro da minha cabeça? O médico me explicou que pode até ser que eu tenha engolido uma aranha enquanto dormia, mas ela não seria capaz de sobreviver dentro de mim e provavelmente morreria no meu estômago. Depois ela seguiria o caminho normal da digestão. É bastante raro, mas às vezes isso acontece. As pessoas podem sentir realmente pânico, paranoia, medo. Eu realmente precisava cuidar da minha saúde mental, mas meu medo não era injustificado como meus pais achavam. Eu quase pulei de alegria. O médico acabou sendo uma pessoa incrível. Ele me ajudava com meus problemas e me ouvia com toda a atenção. Ele convenceu meus pais de que quando se tem um filho com ansiedade e fobias, o melhor é não morar numa casa tão assustadora e cheia de aranhas.
Por isso, nós nos mudamos para uma casa bem menor, mas que pelo menos não estava cheia de insetos. Eu aprendi a lidar com meus medos e a me controlar. As vozes na minha cabeça eram minhas emoções contidas. E agora estou aprendendo a me abrir para me livrar delas. Eu bebi a garrafa inteira do xarope, só para garantir que eu tinha me livrado das sobras da aranha. Se inscreva no canal e nos envie sua história. Quem sabe sua história de vida é ainda mais interessante do que a minha?